Hoje vamos terminar essa questão dos direitos humanos. Quando nós falamos em direitos humanos, nós temos que levar em consideração que os direitos humanos surgiram justamente com a finalidade de proteger, salvaguardar os direitos naturais. Liberdade, propriedade e a vida. Quando nós falamos em salvaguardar a propriedade privada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU, salvaguarda, por quê? Porque essa declaração, ela é uma declaração fundamentalmente liberal. Todos os países capitalistas, todos os estados que são considerados capitalistas, portanto liberais, aderiram a esta declaração e supervalorizam a questão da propriedade privada. Quando eu digo propriedade privada, faz-se necessário que se entenda que no mundo capitalista, propriedade privada, ou no mundo liberal, se você preferir chamar assim, propriedade privada está diretamente atrelada aos bens móveis e imóveis. Quando eu digo bens móveis e imóveis, os bens móveis é tudo aquilo que está diretamente ligado à tua riqueza, ou seja, ao teu dinheiro. E os bens imóveis é tudo aquilo que está diretamente ligado à questão casa, sítio, chácara, apartamento. Em outras palavras, todos os cidadãos no Estado democrático de direitos têm o direito a uma moradia, têm direito à propriedade privada. E o Estado não deve jamais interferir, o Estado liberal jamais deverá interferir na sua propriedade privada. Invasão de propriedade privada no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, é crime. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é crime. É configurado como crime. É por isso que nos Estados Unidos da América, quando se fala em propriedade privada, os americanos, eles consideram-na como algo que é considerado como inalienável à condição humana. Portanto, uma vez que eles têm porte de armas, uma vez que eles têm liberdade para ter armas dentro de sua casa, se você invadir a propriedade de alguém nos Estados Unidos, de acordo com a Constituição norte-americana, você tem o direito de meter fogo. Você pode atirar. E aqui vai uma crítica. Partindo do princípio de que a propriedade privada, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito inalienável. Partindo desse princípio, eu pergunto a vocês, quando nós falamos aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, uma vez que a nossa Constituição também salvaguarda a propriedade privada, quando o movimento dos trabalhadores sem terra invadem uma propriedade, a invasão é ou não configurada como crime? Crime contra o patrimônio.
Se por um lado é constitucional todos os cidadãos terem direito a uma moradia, terem direito à propriedade privada, por outro lado é imoral a transgressão desses mesmos direitos. A invasão. É por isso que o movimento sem terra no Brasil, ele é tão rechaçado. Mas, por outro lado, a mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 20º artigo, concede a todos os cidadãos o direito dele associar-se pacificamente onde quer que ele esteja. Na sociedade na qual ele está inserido. Diz aqui o artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Inciso 2º. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, ou seja, da mesma forma que a declaração te concede o direito de participar de agremiações e de movimentos sociais, os mesmos movimentos sociais, as mesmas agremiações, ou seja, os mesmos partidos políticos, eles não podem interferir na sua liberdade, ou seja, eles não podem transgredir a sua liberdade de expressão. Eles não podem te obrigar a fazer o que eles querem. Não podem. Uma minoria não pode, uma minoria, em outras palavras, não pode obrigar, uma vez que eles estão organizados, inseridos num determinado grupo social, uma minoria não pode obrigar a maioria a fazer o que eles querem. E aí, trazendo para a nossa realidade, vai uma outra crítica, e esta crítica vai a estes grupos que são considerados minorias no Brasil, que querem impor sobre a maioria o seu modo de vida. Assim como eu tenho a liberdade de escolher a ideologia que eu achar mais plausível, eu também tenho a liberdade de não comungar com ela. Tenho a liberdade de não comungar com determinadas ideologias, com determinadas ideias. Eu tenho a liberdade de não comungar com determinadas agremiações, de discordar de determinados partidos políticos, de não aceitar determinados políticos, de não aceitar determinados grupos sociais e nem suas ideias. E quando eu digo eu não estou me referindo Marcelo, não, eu estou falando eu, cidadão. Nós temos esta liberdade. A liberdade é uma condição sine qua non na nossa Constituição brasileira. Uma vez que a nossa Constituição ela é derivada, Constituição de 88, grande parte dela é derivada, comunga desta Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, todos os países que são filiados à ONU, um dos critérios básicos para ele ser aceito como país filiado é aderir a esta Declaração Universal. Aí você vai me perguntar, e países como Cuba? E países como Venezuela? E países como Coreia do Norte? São filiados
à ONU? Não. Se eles não são filiados à ONU, então automaticamente eles não estão comungando com os preceitos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se eles não estão comungando com os preceitos, com aquilo que está determinado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo eles não comungam com a democracia. E se não comungam com a democracia, logo como falar de democracia? Como é que eu vou falar, usar, entendeu, como plataforma política, a ideia, o conceito de democracia, se eu não aceito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que visam justamente salvaguardar os direitos do cidadão no Estado democrático de direitos? Aí vocês já veem a contradição. Contradição. Você tem todo o direito de participar da agremiação. Vou repetir. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Pacífica. Toda manifestação, ela é salvaguardada pela Constituição. O direito à greve e o direito a você se pronunciar, o direito que você tem de fazer passeata, manifestação, é garantido pela Constituição, é garantido pelos direitos humanos, como vocês podem ver aqui, associação pacífica. Mas tem que ser pacífico. Uma vez que você está unido e reunido num determinado lugar, em agremiação, reivindicando alguma coisa, e lá no meio tem uma pessoa que atenta contra o patrimônio público ou contra o patrimônio privado, o Estado se faz presente. E o Estado deve agir segundo a Constituição. O Estado deve agir com que finalidade? Com a finalidade justamente de proteger a propriedade privada. É por isso, Laura, que quando há uma passeata, há manifestações, e ali no meio tem black blocs, e sai quebrando tudo, e chega o pelotão de choque e desce a borracha em todo mundo, aí culpam o Estado, culpam a polícia. Não, a culpa não é do Estado, a culpa não é da polícia. A polícia e o Estado estão fazendo ali, estão se fazendo presentes ali, justamente para proteger a propriedade privada que você deveria zelar em reunião pacificamente por ela. Você deveria zelar pacificamente por ela. Mas o que você faz, Isabela? Você vai lá e incendeia ônibus, quebra caixa eletrônico. Não foi isso que aconteceu, gente, naquela manifestação que teve na época da greve dos professores lá em Curitiba? Vocês acham que quem iniciou todo o quebra-quebra, foi a polícia? Não foi, não. Foi um grupo de black blocs que se infiltrou no meio dos professores. O que eu tô falando aqui é público, tá aí, tá no YouTube, tem filmagens, passou na televisão. Quer dizer, os professores pagaram pato por causa de um grupo que deveria ser organizado e cuidar pacificamente, se manifestar, melhor dizendo, pacificamente,
E ao invés disso, estava depredando a propriedade privada. O que eles fizeram? Jogaram uma pedra contra a polícia. Gente, isso é o suficiente para a polícia agir e descer a borracha em todo mundo. Sabe por quê? Deixa eu contar uma historinha, um casinho para vocês. Quem tem conhecimento na área militar, de quem tem conhecimento na área militar. O militar, ele é representante do Estado. Olha a lógica. O militar, ele é representante do Estado. Quando ele está ali fardado em serviço, ele está como representante do Estado. Se ele falhar, não foi ele quem falhou, foi o Estado quem falhou. Se ele puxar o gatilho, ele não está puxando o gatilho sozinho. Há uma leva de políticos atrás dele que estão puxando o gatilho junto com ele. Um policial não puxa o gatilho sozinho. Um policial não desce o porrete sozinho. Quando você joga uma pedra contra a corporação, uma vez que ele é representante do Estado, qual é a finalidade, qual é a função desse policial? A função do policial é responder à altura. Por quê? Porque ele entende e ele é ensinado assim, porque a Constituição, né, que rege a polícia militar, né, dá direito a ele a agir da forma que ele está agindo. Quando ele age daquela forma, ele está pensando de que forma? Eu, como representante do Estado, quando alguém joga pedra em mim, automaticamente não está jogando em mim, está jogando pedra contra o Estado. Automaticamente, quando alguém joga uma pedra em mim, não está tentando contra a minha vida, está tentando contra a integridade do Estado. E o Estado, uma vez se sentindo ameaçado, ele tem que punir. Ele já adota o papel de vigilante, agora ele adota o papel de punidor. Entendem agora o porquê é que Michel Foucault escreveu uma obra cujo título é Vigiar e Punir? Laquínia, você joga uma pedra contra mim, você não está atentando contra a minha vida, você está atentando contra o Estado. E o Estado tem a obrigação de responder à altura. Por quê? Porque a função do Estado é a manutenção da ordem. De que forma que o Estado vai manter a ordem? Através das instituições, dentre elas a polícia. No caso do Estado Democrático de Direitos, o Exército. Como ele faz isso? Através de intervenções, como no caso do Rio de Janeiro. Então o Estado não está adotando uma política antidemocrática quando ele age dessa forma, fazendo o exercício da força. Não! Ele não está agindo, indo contra a dignidade da pessoa humana. Ele não está indo contra os direitos humanos. Muito pelo contrário. Ele está fazendo cumprir aos moldes dele aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a proteção da propriedade privada. Pessoal, vocês estão entendendo, gente? Tá claro isso para vocês? A linguagem está acessível ao entendimento de vocês, pessoal? Outra questão é com relação à bioética. Está diretamente ligada à bioética.